Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo aqui para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Malco Camargos, Rita Mundim e Ricardo Kertzmann. Você pode acompanhar a gente pelo radinho, no AM, no FM, no nosso itatiaia.com.br e ver também, nos acompanhar por imagens, né, no nosso YouTube, que inclusive, quem está acompanhando pelo YouTube está vendo aí a nossa arte. Somos 700 mil no YouTube da Itatiaia. Se você ainda não segue, vá lá, você vai acompanhar por imagens também o Conversa de Redação. Pessoal, começando o nosso bate-papo aqui, uma nova reunião entre a Prefeitura de Belo Horizonte e as empresas de ônibus está agendada nesta semana para tentar algum avanço em relação ao impasse no valor das passagens de ônibus. Os empresários, Eduardo Costa, agora querem 740 milhões para que a tarifa volte para R$ 4,50. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Se eu simplesmente dissesse, meu estoque de argumentação para esse tema acabou, eu passo a bola para os outros companheiros, alguém poderia pensar, o cara está se acovardando, mas não estou não. Não estou não. O representante dos empresários disse e o representante da prefeitura concordou que estão discutindo há um ano e não colocaram todos os detalhes na mesa. Não tem quem aguente isso não. Ô Malco, a gente tem um município que tem um orçamento de mais ou menos 11 bi. Isso seria quase 10% do valor do nosso orçamento para colocar empresa de ônibus que não entrega o mínimo de qualidade. É muito dinheiro, não é não? Bom dia. É muito dinheiro e é uma novela sem nenhum final feliz. Essa discussão do subsídio, o Eduardo fala em um ano, que um ano a gente fala em colapso aqui, mas tem 60 dias que ela está na mesa todos os dias. A discussão tem 40 anos, né? A discussão tem 40 anos. Mas foi, voltou. A prefeitura teve 2 desgastes. O desgaste quando aumentou a passagem, agora o desgaste para colocar o subsídio. Muita briga, muita gente fazendo palanque com essa história. E essa novela não tem um final feliz. Nessa lógica que estão perdendo todos. E quando eu falo todos, não estou falando só do prefeito, do presidente da Câmara, ou muito menos dos empresários de ônibus. Estou falando principalmente de população de Belo Horizonte, que tem um serviço de má qualidade, hoje a um preço altíssimo, e vendo o orçamento que poderia ser gasto com outras coisas, sendo canalizado para as empresas de ônibus. Essa novela tem que ter um outro desenho que não este que está acontecendo neste momento na capital. Ô Ricardo, primeiro 200 e poucos milhões, depois 400 e poucos milhões, agora 750 milhões. Eu fico com medo de chegar na próxima reunião e eles pedirem 1 bilhão. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. O rumo é esse, né? A cada rodada de negociação aumenta 200 milhões. Curioso é que na semana passada, Câmara Municipal e Prefeitura de Belo Horizonte socaram a mesa, bateram no peito e prometeram municipalizar o sistema de transporte da cidade, né? Aí na outra semana senta com os empresários e levam na cara um pedido de 740 milhões de reais em subsídio. 300 milhões de reais a mais do que foi oferecido anteriormente. Júnior, há planilhas, há cálculos, há técnicos, há pedidos, há critérios, mas sabe o que não há, cara? Transparência. Muito mais do que bom serviço, ou melhor, bom não, um ótimo serviço, né? Já que estamos falando de centenas de milhões de reais de subsídio. A gente quer um ótimo serviço, né? Que você quer dizer? Exatamente. Muito mais do que um ótimo serviço, a gente precisa, a população precisa, é de transparência. É saber exatamente quanto, o que e por que está gastando tanto dinheiro, porque até hoje ninguém sabe. Rita Mundim, te dando bom dia, pedindo a sua leitura sobre esse assunto aí. Então, gente, é botar os custos na mesa e eu escutei isso. Ele falando que nós teríamos o preço da tarifa. É isso que precisa. Qual é o preço da tarifa para um serviço digno? E o que é o serviço digno? Qual a idade do coletivo? Quais são os critérios de manutenção, ar-condicionado, acessibilidade? Então, isso tudo tem que estar planilhado. Então, isso já deve estar planilhado, mas como disse o Ricardo, e aí um aleluia exclusivo, né? O que falta é transparência. Tudo que diz respeito a serviço público, por incrível que pareça, falta transparência na hora de colocar para o cidadão. Mas na hora de cobrar do cidadão, nessa hora a tecnologia funciona e há a total transparência. Então, gente, vamos parar de hipocrisia.
via. E esses técnicos, esses políticos, principalmente esses políticos, eu estou falando de executivo aí, do prefeito, dos vereadores, que não sabem fazer conta e que estão fazendo disso palanque, que sejam todos punidos com o nosso voto ou com a ausência do nosso voto.